Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá pessoal, vamos dar início ao novo episódio do Café com CRM, do podcast. E hoje um tema extremamente especial, extremamente importante, que é tratar da saúde mental dos médicos. Eu estou aqui com nossos amigos, colegas, psiquiatras renomados aqui de São Luís, doutora Sâmia Jamile, conselheira do CRM, e doutor Gilberto Alves, psiquiatra. E a gente vai hoje bater um papo, conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Nós estamos aí no mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, né? Que desde 2013 a Associação Brasileira de Psiquiatria instituiu como um mês de prevenção, né? E ao suicídio. E nesse período pós-pandemia, acho que nunca se falou tanto da importância de se falar realmente sobre saúde mental, né? E a saúde mental do médico, eu acho que realmente é um tema que a gente precisa trazer mais à tona, mais as conversas, porque a gente está vivendo momentos assim muito críticos, né? E a gente precisa se cuidar. Seja bem-vindo, doutor Gilberto, seja bem-vindo, doutora Sâmia. Obrigado. E aí, acho que assim, para começar, né, o nosso podcast, eu queria, Gilberto, te ouvir, né, para você falar um pouco sobre esse impacto, né, quanto que essa rotina que hoje nós médicos temos, né, a questão da estrutura, esses plantões, essas sobrecargas, quanto isso pode estar impactando diretamente nesse adoecimento mental dos médicos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sâmia, pela oportunidade de estar aqui. Eu penso que o tema da saúde mental tem sido mais relevante nos últimos 25 anos, a gente pode falar, pelas mudanças tecnológicas e sociais que também impactaram a qualidade do ambiente de trabalho na medicina. Então, hoje nós temos médicos que necessitam lidar com um ambiente com vários estressores mais ativos, por exemplo, a demanda por uma ação mais imediata, as solicitações que são mais frequentes, o descompasso entre remuneração e expectativa de qualidade de vida. Então esses fatores todos contribuem para pressão, estresse, que a gente sabe que é importante na saúde mental, e acabam certamente incidindo sobre o aumento da prevalência, né, de transtornos mentais na nossa categoria. A nossa categoria ela é bem adoecida, né? Quando a gente vai avaliar as profissões, né, o risco de adoecimento psíquico, nós médicos estamos entre as categorias que mais adoecem psiquicamente. Eu acho que o que Gilberto trouxe, né, é esse contexto, né? Um contexto que nos últimos 10 anos, eu acho que houve um aumento em função também dessa mudança da dinâmica, né, de trabalho do médico. A gente é mais demandado, exigido. Hoje o paciente também ele chega com nível de exigência para a gente maior, né? E a remuneração às vezes realmente não está, né? Enfim, a gente não consegue ter, a gente tem que trabalhar muito mais para ter uma remuneração que a gente considere, né? E isso acaba nos desgastando, nos adoecendo, sim, né, Bruno? Não tenha dúvida. E assim, já tem hoje muita evidência, né, mostrando que esse nível de estresse crônico, né, isso está ligado ao adoecimento mental, né? E aí, associado a isso, um ambiente de trabalho às vezes insalubre, né? Você não tem toda uma estrutura adequada para que o médico possa exercer... E cobrança produtividade, uma né? produtividade assim, gigantesca, né? Você tem que produzir, né? Acho que é uma realidade hoje do mundo moderno, né? Tudo é para ontem, né? Todo mundo quer as coisas, esse imediatismo. Isso tudo realmente pode estar propiciando também esse adoecimento mental, né? Poucas horas de repouso também. Eu acho que uma variável, se a gente contabilizar assim, estudos, certamente há estudos a respeito, que é a quantidade de horas não oficiais trabalhadas pelo médico. Demais. Então, quando você fica no WhatsApp, quando você fica... No final de semana que você deveria estar... E isso não é contabilizado pela sociedade, talvez isso não seja valorizado. Isso certamente entra como aquela variável de baixa, de esgotamento emocional da dimensão do burnout, né, que a gente sabe que são 3 dimensões: esgotamento emocional, a baixa realização e a despersonalização, mas certamente produz uma baixa realização e uma sensação de esgotamento, porque você tem aí um descompasso completo entre o que você espera ter até mesmo de tempo de relaxamento e
as demandas, as exigências. E com isso também, uma situação que eu acho que é geral, macro, né? Que a gente vê em outros países também, de a expectativa de ganho, de crescimento na carreira médica ao longo da vida. Né? Então, existe uma insegurança e uma instabilidade total relativa à possibilidade do crescimento dentro da carreira médica, como você vai se projetar no futuro. Sim. Então, esse cenário de ameaça, ele coloca o médico numa situação de constante hiperalerta. Acho que não há muita dúvida aqui, acho que é consenso entre nós, que isso vai exercer um papel de estressor crônico muito, muito importante para a emergência de sintomas em saúde mental. E aí a gente vê, né, esses altos índices aí de depressão, né? Abuso de medicação. Abuso de medicação, porque o médico, assim, até pelo estigma, né? O médico também adoece, pessoal, né? E assim, precisa buscar ajuda. Isso. E às vezes acaba ou por preconceito, por estigma, né? Por vergonha, né? Não aceitar. Não buscando ajuda do profissional e acaba começando a se automedicar, né? E aí começa a usar por cargas assim, excessivas de trabalho, né? Psicoestimulantes para poder manter a alerta, né? Abuso do psicoestimulante, quer usar medicações para começar a dormir, indutor do sono, porque precisa dormir rápido, porque logo depois tem que pegar mais um plantão, tem que pegar mais um trabalho. E isso tudo também acaba propiciando isso, né? Acaba alimentando todo esse circuito que está disfuncionante, né? É uma retroalimentação bem nociva, essa da nossa profissão, né? A gente está trabalhando, se automedica para conseguir continuar trabalhando, adoece pela automedicação, adoece pela dinâmica do trabalho e a gente não busca ajuda, né? E tem um cenário também importante se a gente colocar as diferentes realidades do Brasil, né? Por exemplo, no Sudeste, em regiões economicamente mais favorecidas e desenvolvidas, possivelmente a gente tem médicos trabalhando em mais empregos informais, são empregos sem estabilidade, sem segurança, com uma rotatividade muito alta, isso gera estresse. E no Nordeste, talvez uma situação pelo fato de que muitos médicos são arrimos de família, muitas médicas são arrimos de família, a pressão do médico do sustento da família, de prover financeiramente a família, isso também é um elemento adicional que traz uma responsabilidade para o médico de continuar, na verdade, mantendo aquele ritmo de pressão de trabalho que vai, aos poucos, minando a capacidade médica de exercer esse trabalho. E ele, às vezes, nem percebe, né? Ele trabalha de segunda, no automático. Ele só se percebe quando o corpo entra em falência. Sintomas físicos, o burnout, né? E aí, ou porque começa um processo de automedicação, ou indução, ou abuso de álcool também, a gente sabe. E aí adoece, mesmo esgota, e aí onde entram as tentativas de suicídio, né? Onde a gente, infelizmente, perde colegas para depressão por comportamento suicida porque não procuram ou procuraram ajuda muito tarde, ou enfim, acontece um processo mais grave de adoecimento. Eu tenho certeza que isso é a prática clínica de vocês também, né? Mas semana passada uma colega médica me procurou no consultório e a queixa dela era porque eu estou ficando muito desatenta, né? E aí na conversa, né, na anamnese, conversando com essa colega médica, ela estava me dizendo que ela está com uma carga horária de trabalho de no mínimo 120 horas por semana. 120? No mínimo. Muito grave. É grave. E ela nem se dá conta, né? Não se dá conta, entendeu? Assim, então ela foi porque ela está se sentindo desatenta. Né? E ela queria alguma medicação para continuar nas 120 horas ou até mais, né? E eu falei, mas você precisa dessas 120 horas? Ela, não, é porque eu vou pegando, vou fazendo, sabe como é que é? Eu tô ali no plantão, não sei dizer não, e aí eu vou, engato um plantão em cima do outro. Eu tentei explicar para ela que ela não precisa de medicação, ela precisa reduzir a carga horária. Melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida. A prescrição aí é não medicamentosa. Exato, que, aliás, e orientação. Esse tema que Bruno trouxe é fundamental, porque precisamos aprender a prescrever elementos que não são medicamentosos. Exato. Que é trabalhar com o paciente a mudança de qualidade de vida, psicoeducação, terapia, né? Então, a possibilidade da terapia para você rever certos esquemas de pensamento, questões ali que não foram trabalhadas, crenças, questões trazidas da infância, que tem uma influência na sua vida. Então, essa prescrição não medicamentosa, ela precisa se tornar mais sólida na nossa prática também. É o que nós aprendemos. E para o médico é exatamente isso. Dizer, olha, você vai morrer de trabalhar,
você precisa reduzir a sua carga horária de trabalho, porque o que está te adoecendo é isso. Que remédio que eu vou prescrever para você? Isso. Né, Bruno? Não, essa colega foi muito emblemático, né? Porque assim, e ela falando do trabalho, eu falei, mas qual foi o momento de lazer que você tem? Você já tá, que nós estamos aqui há 40 minutos conversando, você não falou nada de momento de lazer, é só engata um trabalho, você está com 5 empregos, sai de um, entra em outro, emenda 3 dias de plantão. Você vê assim, então a gente não, esse controle dessa carga horária de trabalho, assim, exaustiva, né? Tem que ser revista, né? Não adianta a gente estar focando em medicalizar, né? Dar remédio para alguma coisa, para poder ativar um outro para inibir, porque isso vai... Não vai adiantar, pelo contrário. Vai só agravar o adoecimento mental, né? Então... Uma coisa que eu acho importante também, dentro do que você está falando, é conversar com a família do paciente, trazer mais a família Perfeito. Do médico, porque o médico tem essa tradição de ser, eu posso, eu consigo, e... né? Ter um transtorno mental significa um sinal de fraqueza. Ainda existe uma semântica de que, na nossa sociedade, de que transtornos mentais significam fraqueza. Não sou mais capaz, sou incapaz, quero retornar à minha capacidade anterior. E mudar um pouco essa semântica. E isso acaba sendo visto assim, poxa, rapaz, olha, o fulano de tal, ele é trabalhador, né? De segunda a segunda, trabalhando direto. Você acaba sendo visto com bons olhos, né? E você acaba reforçando na pessoa aquela necessidade que ele tem que manter aquilo, né? Exatamente, a pressão social. A pressão social, porque esse pensamento de que o médico ele não pode adoecer, que ele tem que estar ali sempre a posto para poder fazer tudo e servir, acaba reforçando esse tipo de comportamento, né? E eu acho que a grande mensagem que a gente tem que trazer, eu acho que hoje nesse podcast, né, e são essas coisas que o CRM está trazendo aqui, é mostrar que a gente precisa também de cuidados, né? A gente precisa estar bem para poder cuidar dos outros. Né? Exatamente. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante para convidar os colegas a debater mais esse tema conosco, né? Perfeito. Acho que somos de uma geração, vocês são mais jovens ainda, e somos uma geração aí que tem muita oportunidade de interface com os colegas de diferentes especialidades e diferentes faixas etárias, e aí a gente consegue um diálogo que vai ser muito produtivo no sentido de tirar o estigma relacionado ao transtorno mental, né? Sim. Então, e que o médico precisa procurar ajuda, né? Sim. Ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, e ele tem que perceber os sinais de adoecimento. Ele não pode, como o Bruno está falando, achar que ele vai continuar nesse ritmo de trabalho, nessa rotina, nessa pressão, e que isso não vai ter uma consequência muito alta. E Gilberto tocou no ponto que eu acho que é extremamente importante, nessa questão do estigma, né? A gente precisa buscar ajuda, né? Precisa reconhecer, porque senão a gente vai estar sempre sujeito a esse adoecimento. E assim, a gente tem observado muito na prática essas altas taxas, né, de depressão e de suicídio, né, entre médicos, e que é muito grave. A gente precisa realmente trazer esse tema para a conversa. Não adianta de deixar isso de lado e achar que, né, não tem um problema. E lembrando que também nós médicos, nós temos nossas vidas pessoais, nossas vidas familiares, nossos problemas que não dizem respeito à nossa profissão, mas que podem ser um fator a mais de adoecimento. Então, se você junta as nossas questões pessoais, os problemas que todos temos, uns mais graves, uns menos, com a nossa dinâmica de trabalho, se for uma dinâmica adoecedora, isso é um fator de risco importante. Né? E a importância do lazer, né, Sâmia e Bruno? Eu tenho lido, me interessado mais pela questão do estoicismo, da contemplação. Eu acho que a ideia da contemplação, de você ter um momento em que você está com você mesmo, né? Se fala muito da solitude, de ter uma atividade sua, um momento seu com você mesmo, onde você se valoriza. Acho que isso é super importante também. Porque isso também é reconhecer que você tem que ter uma pausa, que você tem que cultivar o bem-estar dentro de você. Autocuidado, né? Exato, como se fosse um jardim. Momento, você precisa adubar esse jardim. Esse jardim. Né, que você falou. E aí essas atividades, né, de autocuidado, separar um tempo para você, né, para você fazer essas reflexões, né, você fazer dar uma desligada mesmo dessas questões, isso é saúde mental, né, você buscar saúde mental, né, tem falado muito a questão da medicina do estilo de vida, né, sim. Que tem crescido muito e tem tido muitos estudos mostrando a importância da atividade física, da psiquiatria, né, como fator protetor, né, do adoecimento mental, né. A própria espiritualidade, religiosidade, nós vivemos numa cidade que tem uma tradição cultural relativa
a religiosidade muito forte, Sim. né? Mas a gente deve lembrar que religiosidade é um conceito mais amplo. Claro. Não necessariamente é religiosidade um segmento religioso, Sim. mas a ideia geral de uma espiritualidade, De você cultivar de isso, você né? cultivar, de você, ou até mesmo para quem não acredita, a ideia de que, enfim, existe um sistema, existe um universo, leis universais que podem ser entendidas melhor, que é uma forma de contemplação também. Então, acho que tudo isso traz o senso de que você precisa se autorregular. Autorregulação emocional. Perfeito. Esse conceito de autorregulação emocional, ele precisa ser trazido, e talvez até desde pequeno, nas escolas, né? Exercícios, a gente vê algumas escolas hoje com iniciativas de exercícios de meditação. Então, o médico, a gente não viu isso na nossa faculdade, no nosso currículo, nenhum de nós viu. Mas talvez seja algo interessante para ser introduzido em currículos médicos ou então em práticas médicas, né? Meditação e autorregulação emocional. Acho que é por aí. Existe algum tipo de recomendação, assim, que você conheça, que seja melhor uma do que a outra em relação a essas estratégias de autocuidado, você fazer atividade física ou meditação ou sei lá, qualquer Mindfulness, que seja uma melhor do que a outra ou não, assim, eu acho que o recado assim é que você tente buscar essas estratégias combinadas, né, eu acho que teriam um melhor resultado. Bruno, excelente pergunta, porque a gente tenta medir e metodologicamente é um pouco difícil fazer essa aferição. Mas muito se fala realmente de mindfulness, muito se fala de meditação transcendental. O mindfulness traz essa combinação de conceitos da meditação transcendental com técnicas cognitivas, né? A gente tem algumas novas ramificações da terapia cognitiva que tratam mais dessa questão da contemplação. Aí a gente tem falado do questionamento socrático. Eu acho que aproximar essas dimensões que estão aí na humanidade há 3.000 anos, né, em diferentes civilizações, da nossa prática diária é um pouco o segredo, né? E talvez abrir mais espaços para pesquisa, para a gente poder quantificar isso melhor. Mas a visão geral é de que qualquer que seja a técnica, desde que ela propicie um momento de parar, um momento de desativar, um momento de você contemplar, um momento de suspender um pouco o fluxo de pensamentos, eu acho que isso já ajuda muito. Isso que a doutora Sâmia falou, a questão de estar no automático, né? E aí eu acho nós médicos vivemos no automático. Vivemos no automático. Acaba que não reflete, né, sobre nossa rotina, sobre nossa como que a gente está lidando com as coisas do dia a dia, né? O planejamento da rotina, né? Às vezes o médico, porque às vezes passar para o papel, escrever e planejar também um tempo livre é importante. Então, colocar na grade de horário um tempo livre para você, um tempo para a espiritualidade, um tempo para o lazer, para a conexão com os filhos. Muitos médicos se queixam da falta de conexão com os filhos, porque estão muito na tela, o tempo livre é usado para a tela. Então, você está usando de uma forma qualitativamente ruim o seu tempo livre. Isso é um assunto também que a gente aqui, acho que com a iniciativa do CRM, deve debater, né? Eu acho que a gente deveria levar isso para as faculdades, né? Sim. Porque realmente a gente não tem essa formação, né? A gente, na faculdade a gente aprende muito, né? A fisiologia, né? A fisiopatologia das doenças, né? Mas a gente precisa trabalhar mais com prevenção, né? A gente precisa trabalhar mais com essas estratégias de autocuidado, porque isso tudo faz muita diferença no cuidado com o paciente. Isso tudo vai refletir lá, né? Quando você está cuidando do seu paciente. Porque se você está bem consigo mesmo, né? Você está bem na sua saúde mental, é óbvio que você vai conseguir. E a gente fala isso para os pacientes, mas a gente não faz, né? Tem isso também. A gente, na teoria, né, fazendo aqui uma meia-culpa, eu sei de tudo, eu, Sâmia, sei de tudo isso, né? Das evidências, do que a gente mais... Às vezes eu peco, muitas vezes eu não faço e realmente fico esgotada, fico num cansaço patológico e acabo com alguma sintomatologia, fico mais ansioso, não durmo bem. Por quê? Porque esqueço de me cuidar, esqueço de fazer o que eu oriento que meus pacientes façam. Mas é porque eu acho que a gente vive nessa cultura, né? É a cultura de que o médico, ele tem que produzir, ele não pode parar, ele não pode, entendeu? A gente precisa romper com isso, né? Exato. Porque senão a gente entra no automático e entra no processo que é muito complicado mesmo. Sim. Acho que sim. E observar, né, assim, cada vez mais trazer a psicoeducação. É impressionante, né? Eu não sei se vocês percebem, mas acho que isso depende muito da faixa etária do médico.
mas como há um desconhecimento dos conceitos básicos do que é depressão. Por exemplo, quando a gente pega a ideia de que a depressão não é apenas um conjunto de sintomas afetivos, mas existe a dimensão cognitiva também, social. Sim. Ficar uma semana para responder um WhatsApp é um sintoma depressivo, muitas vezes. O isolamento social, né? Não querer participar de almoço, de reuniões sociais na família, de Os colegas médicos que trabalham, casa, trabalho. A vontade de terminar logo uma atividade, a dificuldade de iniciar uma atividade, são sintomas que não são reconhecidos normalmente como depressivos, mas são dessa dimensão. A famosa depressão funcional, né? Sim. Muitos médicos têm a depressão funcional. Eles estão ali no automático, tão deprimidos, às vezes até gravemente deprimidos, mas estão lá, estão trabalhando. Estão trabalhando, né? Estão funcionais, mas estão deprimidos. Sim. E aí tem baixa realização com o trabalho, tem desprazer, né? Então não reconhece. Então é legal a gente fazer essa psicoeducação. O momento hoje da consulta médica mudou muito também, né? É um momento muito de você psicoeducar, de você trazer esses conceitos e aí coisas que descolar algumas semânticas, né? A ideia de depressão como fraqueza, transtorno mental como fraqueza. Fazer o indivíduo pensar no seu passado. Será que já havia antecedentes de sintomas depressivos que não foram reconhecidos? Muitos médicos tiveram episódios depressivos. Até na faculdade de medicina. Na faculdade não reconheceram. Exato. Não reconheceram. O episódio se autolimitou, foi embora e não ficou reconhecido. Também a ideia de que muitos médicos têm parentes com transtornos mentais. Então existe uma certa influência hereditária, né? A gente sabe que isso é um ponto importante. Isso não é reconhecido também. Não é falado, não é reconhecido. Então aquele parente, aquele pai que bebe muito, que, enfim, tem uma compulsão, né? Às vezes tem sintomas característicos de um espectro até bipolar. Isso não é reconhecido. Isso é normal. Inclusive a ideia do álcool como a ideia do prazer, é um problema muito sério pra gente, né? Porque é muito cultural, sério. né? É cultural. E essa questão do uso de substâncias, né? Do álcool, né? Que a gente tem visto uma mudança nesse padrão de consumo, né? Assim, as mulheres, né? Bebendo cada vez mais naquele padrão de binge, né? Binge drink, que ou seja, bebendo de forma compulsiva, né? Em curto espaço de tempo, e acaba mascarando muito dos sintomas, né? Sim. Acaba utilizando ali para poder aliviar um quadro de tensão, de ansiedade. Então, isso é um prato cheio, né? Para desenvolvimento do transtorno por uso de substância, né? Também. Então, utilizando uma substância para poder aliviar algum outro... A rotina extenuante, né? E aí daqui a pouco acaba gerando outros problemas. Né? Acaba que é uma estratégia compensatória, né? Como a comida pode ser, também. Jogos, né? Perfeito. Hoje a gente vê o transtorno de compulsão alimentar, médicos com dependência de bet, né? Com a questão jogando muito. Jogando muito, né? E essa é uma coisa que tem me preocupado muito também. Quer dizer, acho que você tocou num ponto também extremamente importante dessas bets, né? Porque realmente também está entrando nisso, né? Porque inunda o cérebro de dopamina, né? Dopamina barata, né? Barata, né? Dopamina rápida ali. E tá aqui na mão, né? De fácil acesso, rápido, né? E nas televisões, nos jogos, na mídia, né? É o tempo todo sendo bombardeado com esse tipo de informação, né? E acaba entrando, né, ali num terreno muito fértil, né? Para poder se desenvolver um problema. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa conversar também sobre isso, porque aí acaba gerando um ciclo, né? Porque ele vai... essas bets, né? A casa nunca perde, né? Sim. Então, o médico, né? O indivíduo acaba entrando nisso, acaba se endividando, tendo que trabalhar cada vez mais para poder cumprir aquela dívida, aquele dinheiro que acaba perdendo, né? Então vira um ciclo aí extremamente preocupante. Vicioso mesmo, dependência comportamental, né? Então é de novo a questão de que a gente está usando o nosso tempo livre de uma forma qualitativamente muito ruim. E que é preciso fazer conexão emocional com as pessoas, né? A gente vive um paradoxo desse das redes sociais, de que as pessoas nunca se conectaram tanto a outras de culturas diferentes, de, enfim, realidades culturais distintas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão mais solitárias, estão se conectando menos, efetivamente, que é essa conexão real do olho a olho, da conversa analógica, da conversa direta. Então é preciso fazer um pouco um balanço aí, um equilíbrio entre essa conexão digital e a conexão emocional
real. Eu acho que isso também é um ponto, né? E aí a cooperação social, a ideia de que a tecnologia mais antiga do mundo, que é da cooperação social, ela vai nos salvar. Sim. Né? E falando, agora tu falaste um pouco né, da tecnologia, o que vocês acham? Vocês acham que a tecnologia, ela veio... Qual o impacto da tecnologia hoje para a nossa saúde mental do médico? Das IAs, dos chatbots, dessa coisa toda. O que vocês acham? Vocês acham que nos ajuda, mas também nos atrapalha para nossa... Sâmia, eu particularmente, eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela veio, né, e a gente sabendo utilizar, né, de uma forma correta, ela pode ajudar muito na nossa funcionalidade. Mas, por outro lado, também, ela pode gerar grandes problemas. Né? Porque você também acaba, por a tecnologia de conseguir te levar, te entregar muitas coisas, você também se acaba, às vezes, se sobrecarregando com aquela falsa ideia de que está conseguindo ganhar tempo com ela, mas quando você se vê, você está com vários projetos, né? Porque ela conseguiu te entregar coisas assim, bem mais rápidas, né? Mas você precisa gerenciar muitas coisas, né? E um outro ponto, que não sei se vocês já estão com essa experiência, mas os pacientes têm chegado, pelo menos no consultório, com verdadeiros do chat GPT. Já chegam, eles já chegam com diagnóstico, com tratamento, já chega com tratamento, com as tudo pelo chat GPT, né? Então eles colocam o que eles acham que eles têm e trazem, imprimem, trazem impresso para mim, do chat GPT, os pontos, né? Então, né? E aí nos questionam, assim, né? Será que, né, que essa médica sabe o que tá falando? Será que... Isso é um outro ponto, né? Porque tá aqui o chat GPT tá falando que é isso, mas ela falou que é aquilo. Então tem esse ponto que a tecnologia também do médico pro médico é desafiadora, porque assim, os pacientes eles têm acesso ao mesmo chat GPT que nós temos, né? Então às vezes eles nos questionam, não, às vezes não de uma forma positiva, às vezes, né, duvidando do nosso conhecimento. Isso é mais um fator estressor. O que tu acha, Gilberto? Eu creio que sim. Eu acho que traz de novo essa ideia de que muitos pontos positivos são trazidos com a tecnologia, mas precisamos contrabalançar isso com a cooperação social, com a ideia de que precisamos conversar a respeito do uso ético dessa tecnologia, né? Do uso saudável. Porque agora todo mundo é médico, né? GPT. Exatamente. Todo mundo especialista, né? Precisamos estabelecer pontos limites para essa prática e para o uso da tecnologia. Então, de alguma maneira, é uma discussão que envolve atores diferentes, né? A medicina, o direito, a própria sociedade civil, e a gente vai ter que regular isso para que haja um controle, né? Um controle social, um controle ético, e a gente acabe não sendo vítima dessas próprias medidas, né? Saindo um pouquinho desse tema, uma coisa que me veio aqui na mente, né, que eu acho que a gente não abordou aqui ainda, é em relação também à violência contra o médico. Né? A gente tem visto aí e aí chega muito lá no CRM, né? Muitas denúncias, né, de violências, realmente. Colegas que são agredidos, né, no ambiente de trabalho, né? Eu acho que também esse é outro ponto que a gente precisa debater, né? Porque você está trabalhando num ambiente que você não tem a proteção, né? Um ambiente insalubre, com uma sobrecarga muito grande, né? Que os pacientes, muitas das vezes, também não estão, quer dizer, óbvio que não estão bem, porque estão lá buscando ajuda. E isso, eles acabam ficando muito suscetíveis, né, a esse tipo de situação, né? Então, mais uma coisa, acaba aumentando esse nível de estresse, né? E também propiciando também a questão do adoecimento mental, né? E aí a gente vê que certamente há sinais de que esse ambiente está tóxico, de que esse ambiente está propício a situações de violência, seja porque o ambiente é insalubre, não há recursos materiais ou humanos suficientes, o próprio público consumidor já se queixa, seja porque há indivíduos, há pessoas, há consumidores do serviço que explodem, enfim, que têm reações intempestivas. Por um motivo ou por outro, a gente deve ficar atento à ideia de que você precisa parar algum instante e promover ações de saúde mental. Então, eu acho que a gente aqui, como discutindo essas iniciativas, né, é interessante porque a gente precisa motivar os gestores em nível estadual, municipal, a parar e promover ações de educação, em saúde, né? Hoje a gente tem, nos hospitais, hoje a gente tem uma residência multiprofissional funcionando, que eu acho que é uma ideia interessante, uma espécie de laboratório interessante na rede estadual,
que pode ajudar nessa comunicação entre os atores. Porque aí a gente está falando de médicos, de enfermeiros, todo mundo que faz parte do serviço de saúde, que pode colaborar melhor para que esse cenário de violência contra profissionais de saúde, contra médicos, não ocorra. E o CFM, eu acho que foi essa semana, né? Ele está se debruçando sobre isso, né? E vai lançar, não sei se me engano, se lançou, vai lançar ainda algumas orientações aí para poder melhorar mais essa questão da proteção do médico no ambiente de trabalho, que eu acho que isso vai ajudar bastante também, né? A gente poder fazer uma boa medicina, né? Fazer uma boa prática, de estar preocupado com o paciente ali, não com as outras questões externas, né? Porque exatamente, mas as instituições precisam realmente se movimentar, né? Precisam. A gente vê que desde a Covid, né? Acho que ainda... fazendo sempre aí uma crítica construtiva, eu acho que a gente precisa sensibilizar os gestores a mudarem o olhar relativo ao profissional de saúde, ao médico e a outros profissionais também. Valorizar esse profissional, entender que ele também tem demandas, entender que ele precisa cultivar. Não, tu falaste da Covid, eu lembrei, gente, a pandemia foi uma virada de chave negativa para a saúde mental dos médicos, né? Na época da pandemia, vocês lembram, né? Sim. Os médicos, nós ficamos um caco. Né? Eu acho que de lá para cá houve também um turning point em relação à piora da saúde mental da classe médica, que começou ali na pandemia, pelo caos que estava gerado e que nós éramos... A gente era a única classe que não podia ficar, né, sem trabalhar e nas condições mais insalubres possíveis, inclusive sofrendo, lembra? Muitos episódios, enfim. E de lá para cá, eu acho que a saúde mental do médico, ela piorou muito, né? Mas realmente a pandemia, ela foi uma virada. Foi uma virada, né? Foi um ponto assim, muito ruim, de tragédia mesmo. E que de lá para cá... É verdade. Eu notei aqui uns pontos que eu acho que realmente foi bem interessante. Se a gente for pensar assim, no ponto de vista macro, né? Tem a questão dessa sobrecarga, né, estrutural, essa questão dos plantões, né, extensos, esses múltiplos vínculos que o médico acaba tendo que ter para questões financeiras, né? Outro ponto que a gente nem conversou aqui também é a questão de judicializações, né, que tem sido muito frequente na prática médica, né? Então isso acaba também, querendo ou não, tendo um impacto também no adoecimento, porque você está sempre no estado de alerta, né? Porque não sabe o que se... Às vezes o paciente está gravando, né? Que se não pode, ou, né? Ou por qualquer motivo vai ter um processo. Então, isso tudo, esse estado de alerta propicia esse adoecimento, né? A violência que a gente acabou de falar no ambiente de trabalho também é um ponto importante, né? E a questão do suporte, realmente, desses outros... essas outras entidades, eu acho que é muito importante. Então, esse é do ponto de vista macro, né? Ali, do ponto de vista mediano, né? Essa cultura, né, do perfeccionismo, né, do médico sendo um super-herói, né? Como foi tratada a pandemia, né? Com isso, né? Exatamente, né? Na época. A questão da automedicação, que a gente já conversou também aqui um pouquinho, e essa dificuldade de acesso, não busca a ajuda dos profissionais. E do ponto de vista micro, né? Que é do ponto de vista individual, privação de sono, né? Que realmente está muito ligado a adoecimento mental, né? Excesso de tela. Do excesso de telas, turnos noturnos, né? Que a gente já tem tem muita já evidência mostrando a questão, o prejuízo, né, desses turnos noturnos, Trabalhador de turno, né? E o uso de substâncias, né? Uso de substâncias. Acho que pensando nesses três cenários, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa discutir, né? Muita coisa. E a gente está num momento, como foi bem falado, né, por vocês, de revolução tecnológica, onde existe um reposicionamento de diversas especialidades médicas. De pensar que a partir de agora e a partir de alguns anos para cá, a emergência das tecnologias médicas traz mudanças importantes para a prática de várias especialidades. Então a gente vai ter que rediscutir os limites éticos dessa prática, promoção do bem-estar. O CRM tem um papel muito importante aí em ser um papel de vanguarda, em ser líder dessa discussão, em trazer e elucidar esses pontos para a sociedade. Todos temos que falar sobre saúde mental. Saúde mental não deve ser alguma coisa que vai ficar debaixo do cobertor, ou debaixo da cama, ou debaixo do tapete. Saúde mental tem que ser trazida à tona para a discussão. Né? Eu acho que com esse comentário do Gilberto, nós já estamos aqui passando dos 30 minutos, foi tão rápido esse nosso bate-papo, né? Que eu acho que concordo plenamente, Gilberto. Essa tua fala final, acho que ela foi extremamente importante para poder fechar isso tudo. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer à tona a discussão, a saúde mental, né? O adoecimento mental. E porque senão
esses dados que hoje a gente vê de só aumentam, né? suicídio, de adoecimento mental, só tende a aumentar, né? Então, assim, eu também quero parabenizar o CRM, né, por esse podcast. Eu acho que o podcast ele tem um alcance muito grande, né? A gente consegue... A tecnologia a nosso favor. A tecnologia a nosso favor, né? A gente consegue pegar muitas pessoas, né? Para despertar nelas esse interesse realmente de ver que isso aqui realmente... Olha, eu preciso parar, eu preciso rever o que eu estou fazendo, né? E eu preciso buscar ajuda, se precisar, né? Eu acho que essa que é a intenção, né, do podcast, do CRM, é se aproximar mais da classe médica, né? E para que ele entenda que ele precisa buscar ajuda. Exato. Tá? Minha amiga Sandra, quer falar alguma coisa também? Não, só agradecer né? Muito obrigada, Gilberto, pela presença, né? E Bruno, a gente está muito feliz de ter aqui. Agradecer também o CRM, né? E parabenizar pelo podcast e convidar os médicos, os colegas a assistirem, né? E levantarem esse debate e olharem para si, né? Para seus estilos de vida, como é que está a sua saúde mental e buscarem ajuda se preciso for. Parabéns pela iniciativa, Bruno e Sâmia, que continue havendo mais e mais podcasts tratando sobre o assunto. A gente vai conseguir, acho que, muito sucesso, creio eu, nessas iniciativas e vai trazer os colegas médicos para mais perto, né? Então, somos uma classe que tem que ser cuidada também, claro, que merece ser bem cuidada. Para cuidar do outro. Exatamente. Né? E eu acho que iniciativas como essa são muito alvissareiras, são muito importantes. Então, parabéns. Obrigado, Gilberto. Eu acho que a sua presença aqui, você realmente como uma grande referência, né, da psicogeriatria, da psiquiatria maranhense. Você trabalha, né, coordenador da residência de psiquiatria aqui do Maranhão. Então, tem um papel importantíssimo, né, na formação, né, dos futuros psiquiatras, dos futuros médicos que estão aí. Então, a sua presença aqui realmente é extremamente importante para nós. Muito obrigado por se disponibilizar, estar aqui conosco nessa manhã para a gente poder conversar. Eu acho que foi um papo muito legal. Com certeza nós faremos outros eventos como esses, porque a gente precisa realmente falar sobre isso, como você falou. Tem que ser contínuo, né? Tem que ser contínuo. Não adianta se restringir apenas ao mês de setembro. Né? Tem que ser um ano todo. Então a gente tem tentado, assim, no CRM fazer algumas ações, né? De até o CRM ir nos hospitais. Então a gente vai fazer eventos nos hospitais aqui do Maranhão. Você já está convidado, viu, Bruno? Isso mesmo. Ótimo, não é? Vamos trabalhar. Já tá convidado. Então a ideia é essa, ir nos hospitais para poder falar, para falar diretamente com os médicos, com roda de conversa, palestras, né? Ouvir, para poder acabar com esse tabu, né, com esse estigma. Combater o estigma. Eu acho que essa que é a grande mensagem. E aí, como a doutora Sam me falou, o convite já está feito, né, porque eu acho que a sua presença é extremamente importante para carregar essa bandeira, né, que a gente precisa. Contem comigo. Obrigado. Contem comigo. Então é isso, pessoal. Então esse foi mais um podcast Café com CRM e o tema hoje foi a saúde mental do médico. Um abraço. Maravilha. Obrigado. 35 minutos. Foi ótimo, o tempo foi ótimo. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.